A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Olá, que bom que você veio. Essa é a TV Lima Júnior, o seu canal de estudos. Eu sou Lourdes Souza e hoje vamos falar sobre alguns fenômenos da atmosfera. Na aula passada falamos sobre a umidade do ar, que é um dos elementos do clima. Podemos perceber a umidade do ar através do orvalho, da neblina, do nevoeiro e das precipitações. Quando temos ar quente encontrando com ar frio, temos nuvens e quando essas atingem 100% de umidade, temos precipitações. Relembrando, as principais formas de precipitações são chuvas, neve e granizo, sendo a chuva a mais importante delas. E o que é a chuva? É um fenômeno atmosférico em que ocorre a precipitação, a queda de gotas de água resultantes da condensação do vapor da água presente na atmosfera. Nós podemos classificar os tipos de chuva de acordo com seus processos de formação em 3 tipos: convectivas, frontais e orográficas. Chuvas convectivas, também chamadas de chuva de verão ou chuvas de convecção, ocorrem em razão da diferença de temperatura, umidade e pressão que ocorre no ciclo convectivo atmosférico. Vejamos como esse ciclo se processa. O ar, quando aquecido, é cheio de umidade, é menos denso e por isso tem a tendência a subir para as áreas mais elevadas da atmosfera. Ao alcançar as camadas superiores da atmosfera, forma nuvens do tipo cúmulo ou cúmulo-nimbo. Quando essas nuvens cheias de vapor de água encontram camadas superiores da atmosfera, que são as frias, ocorre a condensação e, consequentemente, a chuva. Chuvas frontais ocorrem quando 2 massas de ar se chocam. Relembrando, as massas de ar são volumes gigantescos da atmosfera com características específicas de temperatura e umidade. Quando 2 massas diferentes de ar se encontram, uma empurra a outra, elas não se misturam. A área de contato entre elas é chamada de frente. Então, nós temos a frente quente e a frente fria. As frentes frias, elas se deslocam dos polos para o equador. Elas movem-se rapidamente e elas forçam o ar quente a subir. Quando uma frente fria passa, a temperatura pode baixar mais de 5 graus só durante a primeira hora. O ar frio eleva o ar quente à sua frente e esse vai esfriando à medida que é obrigado a subir. Desde que seja suficientemente úmido, o ar quente condensa e aí ele forma nuvens cúmulos e depois cúmulo-nimbos, que produz uma frente de trovoadas e cargas de água com fortes rajadas. A frente quente forma-se quando o ar quente avança sobre a região que antes era ocupada pelo ar frio, formando áreas que são posteriormente aquecidas. Quando uma frente fria se aproxima, esta empurra o ar quente para frente e para cima, formando nuvens densas que originam chuvas e temporariamente trovoadas. Chuvas orográficas, também chamada de chuva de relevo, é a chuva provocada pela condição do relevo. Ela vai ocorrer quando uma massa de ar carregada de umidade, ela é obrigada a subir porque ela encontra um obstáculo na frente, que pode ser uma montanha, um planalto ou uma serra. Com a queda da temperatura, o vapor se condensa, provocando a chuva. As chuvas orográficas são de pequena a média intensidade, mas são de longa duração. Elas ocorrem a barlavento, ou seja, no lado da montanha que recebe o vento, que o vento sopra. O outro lado da montanha, a outra face,
nós chamamos de sotavento, é uma área mais seca, sendo chamada de região de sombra da chuva. Esse tipo de chuva, chuva orográfica, é muito comum aqui no Brasil, na região sudeste e na Serra do Mar. Nuvens. As nuvens são formadas na atmosfera através da condensação do vapor de água presente no ar em forma de umidade. O processo de formação ocorre quando pequenas gotículas de água mais leves que o ar condensam-se e aglutinam-se. A nuvem pode também conter partículas de água líquida ou de gelo em maiores dimensões e partículas procedentes, por exemplo, de vapores industriais, de fumaças ou de poeira. Após formadas, elas podem ser transportadas para o vento tanto no sentido ascendente, para cima, quanto descendente, para baixo. Quando a nuvem é forçada a se elevar, a subir, ocorre um resfriamento e as gotículas de água podem ser total ou parcialmente congeladas. Quando os ventos forçam a nuvem para baixo, ela pode se dissipar pela evaporação das gotículas de água. A constituição da nuvem depende, então, da sua temperatura e da altitude, podendo ser constituída por gotículas de água e cristais de gelo ou exclusivamente por cristais de gelo em suspensão no ar úmido. Elas estão presentes na troposfera, na estratosfera e também na mesosfera. De acordo com a altitude, nós podemos agrupá-las em nuvens altas, médias, baixas e verticais. Há diversos tipos de nuvens. Através delas, nós podemos identificar as condições atmosféricas de determinada região. Entre os tipos mais comuns estão cirros, cúmulos, estratos e nimbos. As nuvens cúmulos, elas têm um contorno bem definido, parece um chumaço de algodão, assemelha-se a uma couve-flor. Durante o dia, geralmente elas estão sobre a massa terrestre e à noite sobre a massa líquida, oceanos, rios, lagos. Elas podem ter uma origem orográfica ou convectiva. Elas geralmente provocam chuvas muito pesadas em forma de pancadas. Quando elas se apresentam fraccionadas, elas são chamadas de fractocúmulos, que são alturas mais baixas. E as muito desenvolvidas são chamadas de cúmulos congestos, que são de grande desenvolvimento vertical. Quando você ver uma nuvem cúmulo, é sinal de bom tempo. Cirros são aquelas nuvens que apresentam um aspecto delicado, sedoso, fibroso, com uma cor branca brilhante. Elas estão muito altas, estão em torno de 8.000 metros de altitude, com uma temperatura em torno de 0 grau. Por isso elas são constituídas de cristais de gelos microscópicos. Estratos são nuvens muito baixas, em camadas uniformes e suaves. Tem uma tonalidade, uma cor cinza. Quando elas estão baixas demais, coladas à superfície, elas provocam nevoeiro. Elas sempre apresentam uma forma estável, parece um tapete. Em geral, esse tipo de nuvem produz chuvisco, produz garoa. Quando elas se apresentam fraccionadas, elas são chamadas de fractostatos. E, por fim, as nuvens nimbos, que são aquelas nuvens de cor escura. São as nuvens que provocam chuva, independente da altitude em que ela se encontre. Ventos. Os ventos são os movimentos horizontais e verticais do ar. Sua formação depende da distribuição da temperatura na superfície da Terra, porque estas são responsáveis pelas desigualdades de pressão que iniciam o movimento dos ventos. Em termos globais, os dois principais fatores do vento, da formação
dos ventos são, primeiro, a diferença de temperatura entre o Equador e os polos, isso é consequência da diferença de absorção da energia solar, e segundo, a rotação do nosso planeta. Dessa maneira, os ventos deslocam-se sempre das áreas de alta pressão, áreas frias, chamadas de anticiclonais, para as áreas de baixa pressão, que são áreas quentes, chamadas de ciclonais. Existem 3 conjuntos de ventos constantes que dominam a circulação atmosférica. Nessa imagem, nós temos um esquema dessa circulação dividida em 3 grandes células em cada hemisfério: a célula de Hadley, a célula de Ferrel e a célula polar. A célula de Hadley está entre 0 e 30 graus de latitude e é onde ocorrem os ventos alísios. Os alísios sopram de este e dominam as correntes que atravessam os trópicos da Terra em direção ao Equador. Então, soprará sempre dos trópicos para o Equador. Já a célula de Ferrel está entre 30 e 60 graus de latitude e é onde ocorrem os ventos de oeste. Os ventos de oeste têm um papel muito importante no planeta porque eles transportam os ventos quentes equatoriais para as costas ocidentais dos continentes e também em direção às regiões polares. E por fim, a célula polar, que está acima de 60 graus de latitude e é onde ocorrem os ventos polares de este. Os ventos polares sopram de este, são menos intensos perto da latitude da crista subtropical, onde a umidade relativa da massa de ar é bem menor. Os ventos mais intensos sopram nas latitudes intermediárias, onde o ar frio polar se encontra com o ar quente tropical. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.